Olá, você sabia que 1 em cada 100 pessoas no mundo sofre de tendinite? É o que afirma a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o Ministério da Saúde afirma que a doença é a terceira maior responsável por gastos com auxílio-saúde no país. Eu sou Débora Nascimento e você está ouvindo Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com a professora do Departamento do Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina da UFMG, Cristina Lana. Olá, professora! Obrigada pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professora, aquilo que as pessoas comumente chamam de reumatismo, na verdade, é um enorme conjunto de doenças reumáticas diferentes, certo? Pode nos contar quais são as principais doenças? Sim, o nome reumatismo ele já é usado há muitos anos e realmente engloba um número grande de doenças e a literatura médica mostra que são mais de 200 doenças que são classificadas dentro desse nome. A gente hoje, mais recentemente, de forma mais moderna, a gente prefere falar de doenças reumáticas. São aquelas, então, que são relacionadas às dores articulares, dores musculares, coluna. E algumas dessas doenças, ainda além dessas dores articulares, elas provocam manifestações em outros órgãos, às vezes no coração, nos pulmões, nos rins, são as doenças autoimunes. Então, é um grupo muito grande de doenças, de condições que estão dentro desse nome, dessa nomenclatura, de reumatismo. E essas doenças, elas apresentam sempre os mesmos sintomas ou as manifestações são diferentes? Existe uma variedade grande de sintomas, de sinais. Então, às vezes, a pessoa tem só dor articular. Outras doenças, além da dor, tem inchaço na articulação. Várias dessas doenças, o paciente vai apresentar manifestações na pele, manchas na pele, que é o caso do lúpus, ou fraqueza muscular associada às dores articulares. Como eu comentei anteriormente, problemas no coração, no pulmão. Então, assim, é uma variedade muito grande. E a gente vai definir, ou pelo menos desconfiar do diagnóstico, a partir do médico, quando faz a anamnese, com as perguntas que a gente faz para o paciente, tentando caracterizar a dor articular. E, além disso, o exame físico, que a gente faz detalhado na hora da consulta. E aí, sim, podem ser necessários exames laboratoriais, às vezes nem são necessários, e ainda podem ser necessárias as radiografias ou ressonância ou ultrassom. Então, a gente usa um conjunto grande de estratégias para definir diagnóstico. E quanto ao tratamento, professora, elas são todas tratadas de forma semelhante? A gente tem um arsenal terapêutico, que é o grupo de medicamentos, que a gente pode utilizar para controlar as dores articulares, desde analgésico comum até os anti-inflamatórios bem conhecidos. Alguns pacientes têm que usar corticoide, prednisona e outros tipos de corticoide. Existem ainda as doenças que só melhoram com o uso de medicamentos imunossupressores. Tem vários tipos. Ainda mais recente, na verdade não tão recente, nos últimos 20 anos, os medicamentos da classe dos imunobiológicos. E, além disso, a gente usa uma série de estratégias que são não medicamentosas. Exercício físico, manutenção do peso, o obeso tem que perder peso, fisioterapia, reabilitação com terapia ocupacional, enfim. É uma variedade, um arsenal, como eu coloquei, um grupo de estratégias muito grande. E cada grupo de doença ou cada doença vai ter a gente vai precisar trabalhar de uma forma diferente, sim. Professora, e quais doenças articulares você diria que se apresentam com mais frequência na população? A gente, dentro do grupo das doenças, a gente conhece que no adulto maduro, no idoso, a artrose, também chamada de osteoartrite, é o nome mais técnico, da artrose, é mais comum, é a doença mais comum. No adulto jovem, a gente tem um grupo maior de doenças, como a artrite reumatoide, que é inflamatória,
o lúpus sistêmico, que também é inflamatório, todas as duas são autoimunes. Espondilite anquilosante. Existem doenças que são mais comuns nos homens, outras são mais comuns nas mulheres. Existe um grupo de doenças que são das crianças, né? Então, existe uma crença, ou pelo menos não tem reumatismo, não, reumatismo é coisa de velho. Nós conhecemos várias doenças que são das crianças e outras que serão dos adultos jovens. E por aí, nessas classificações, a gente consegue também direcionar o raciocínio, né? O médico direciona o raciocínio para estruturar o diagnóstico e o tratamento. É possível identificar grupos de risco para essas doenças do aparelho locomotor? Pessoas com características que as tornem mais propensas a desenvolver doenças articulares? Aí foi exatamente o que eu comentei. Existem, sim, genes, né? A pessoa já nasce com aquele agrupamento de genes, as características genéticas, e alguns desses genes, eles estão, sim, ligados à possibilidade de aparecimento das doenças. Precisa de outros fatores. Quais? Infecções ao longo da vida, estresse crônico, estresse agudo, e aí essas são situações, né, que poderiam, junto com a predisposição genética, levar ao aparecimento das doenças. Falando tanto para os grupos de risco quanto para o público em geral, que recomendações você daria para uma boa saúde do aparelho locomotor? A necessidade do paciente realmente fazer mudanças em relação aos seus hábitos, né, para manter uma saúde, que aí o benefício não é só na musculatura e nas articulações, que é a perda de peso, e o exercício físico sempre de forma controlada, né, com a ajuda de algum instrutor. E se não puder ter essa ajuda, do ponto de vista, às vezes, é um custo maior, né, fazer a caminhada, né, diária, se for possível, se não, pelo menos 4 vezes, 3 vezes, 4 vezes na semana. E é isso, fazer o acompanhamento com o médico, seguindo direitinho as orientações, sem tomar medicação por conta própria, sem tomar anti-inflamatório por conta própria, corticoide por conta própria. Acho que seria isso. E, professora, duas doenças com nome muito parecidos são a artrite e a artrose. Você pode nos explicar a diferença entre elas? Quando a gente fala artrite, a gente está mostrando que existe uma dor articular, a presença de inchaço, às vezes de calor na articulação, às vezes até a articulação fica muito vermelha. Isso caracteriza inflamação. Então, toda vez que eu falo artrite, eu estou definindo que existe uma inflamação na articulação. Pode ser por uma doença sistêmica, uma doença autoimune, como a artrite reumatoide. Pode ser por uma infecção na articulação, que é a artrite infecciosa, ou chamada também artrite séptica. Pode ser uma manifestação de uma infecção viral, que aparece também com dores articulares, como a chikungunya, que a gente tem visto recentemente vários casos. A dengue também pode dar dor articular, rubéola, hepatites, tantas doenças virais podem dar dor articular. E a artrose está relacionada a uma doença que pode haver inflamação, mas mais comumente a uma alteração na cartilagem, que a gente costuma chamar de desgaste, onde vai havendo uma destruição lenta, uma diminuição da cartilagem, do movimento da articulação, e aí pode vir junto um quadro também de inflamação. Então, assim, o leigo, né, ele às vezes tem dificuldade realmente de diferenciar. Então, só resumindo, a artrite não é o nome de uma doença. A inflamação na articulação é uma manifestação que está presente em várias dessas doenças aí chamadas reumáticas. E a artrose, inclusive, pode ser uma consequência de uma doença, de uma artrite prolongada numa articulação ou num grupo de articulações. De que forma elas são tratadas, professora? Existem variações nesse tratamento de acordo com o diagnóstico. De uma maneira geral,
a gente pode usar o que nós chamamos de sintomáticos, que são os analgésicos, os anti-inflamatórios e, às vezes, também doses baixas de corticoide, para aliviar mais rapidamente a dor, o inchaço, né? E devolver um pouco de conforto para o paciente, ele voltar ao movimento normal. Algumas dessas doenças, especialmente as autoimunes, elas vão, além desses medicamentos sintomáticos, a gente vai precisar usar os imunossupressores e, às vezes, os imunobiológicos, que são aquelas doenças que a gente chama sistêmicas. Tem manifestação na articulação, mas tem manifestação também em outros órgãos, né? Então, elas são mais graves, às vezes, ou, na verdade, elas podem ser leves, mas elas são crônicas. Então, o paciente vai ter que receber tratamento prolongado. Então, assim, e tem uma variação muito grande, e as doenças infecciosas, né, as artrites, por infecções bacterianas dentro da articulação, precisa de antibiótico. Então, tem uma variação muito grande. O importante é saber que todas essas doenças, existe tratamento para essas doenças. Existe uma necessidade de ter um diagnóstico correto, rápido, né, precoce, né, ou seja, bem no início da doença, de preferência, para evitar que, em alguns casos, né, algumas dessas doenças, elas vão levar a deformidades nas articulações, diminuição de movimento, a própria artrose, que pode ser consequência da agressão crônica de uma articulação, ela ocorre por um desgaste que é lento, progressivo. Então, várias situações, o tratamento correto, iniciado de forma precoce no início, pode favorecer muito, porque vai evitar esse tipo de agressão, de sequelas, e o paciente, então, vai ter uma qualidade de vida melhor. Primeiro, porque ele vai diminuir as dores, vai ter um conforto, né? E segundo, que não vai haver lesão definitiva nem das articulações, né? E no caso das doenças autoimunes e sistêmicas, não vai haver sequela nos outros órgãos, que porventura esse paciente tiver comprometimento. Existem recomendações de prevenção tanto para artrite quanto para artrose? A gente sabe que várias dessas doenças, as autoimunes, que existe uma predisposição genética. A pessoa já traz, né, quando nasce, uma carga genética, os genes, né, alguns deles já são marcadores que ela pode vir a desenvolver ou artrite reumatoide, ou lúpus, ou espondilite anquilosante, né? A artrose também, que compromete mãos, joelhos, coluna, que é uma doença, então, que aparece depois dos 45, 50 anos em diante, também tem uma carga genética já conhecida. As pessoas têm, na família daquela pessoa, tem outras pessoas com artrose, que é uma doença extremamente comum, a partir daí dos 60, 70 anos. A forma melhor de prevenção, não para todas essas doenças, que nem sempre existe essa prevenção, é controlar peso, né? Não deixar ficar com excesso de peso, que aquelas articulações de joelho, quadril, coluna, para aquela pessoa que já tem uma predisposição genética para desenvolver artrose, o excesso de peso ele interfere. O tabagismo é um fator que na artrite reumatoide, no lúpus sistêmico, na espondilite anquilosante já está provado que é uma substância, aquelas substâncias químicas do cigarro, elas favorecem o aparecimento dessas doenças se a pessoa já tem o gene ou genes para essas doenças. Então, seria um fator a mais, né, o tabagismo. Então, mais um motivo, né, para a gente recomendar o paciente que fuma, para a gente recomendar que ele pare de fumar. Então, e tem as doenças sexualmente transmissíveis também, que podem levar a dor articular, a artrite, né? Sífilis, a infecção por clamídia geniturinária, ela pode dar artrite, o gonococo, né? Que é a gonorreia, ela também, em alguns pacientes, ela aparece nas articulações, a inflamação, a infecção. Então, assim, evitar a contaminação por essas doenças sexualmente transmissíveis, né? Fazer uso da relação sexual protegida, eu pensaria nessas situações. Professora,
O que caracteriza uma tendinite? Como podemos identificar essa doença? Tendinite é um termo que define que há uma inflamação no tendão. Então, em qualquer lugar do corpo, do sistema músculo-esquelético, e nós temos tendões em todas as regiões, né, que estão aí em volta das articulações, e também na região da toda a coluna vertebral. Onde tem músculo, tem tendão. Então, inflamação nos tendões. Onde que a gente vê isso com mais frequência? As tendinites de ombro, as tendinites no quadril, regiões do joelho, tornozelo, enfim, você vê que são praticamente todas as articulações, né? Punho, cotovelo. Então, existe uma série de fatores que levam ao aparecimento de tendinites. Desde atividades profissionais, alguns profissionais, né, podem ter tendinite, sim, até a própria atividade física, exercício físico, que às vezes a pessoa se dedica muito de forma às vezes exagerada ou sem uma orientação, também pode ser causa de tendinite. E algumas doenças mesmo, dentre essas que eu acabei de citar aí, alguns reumatismos, faz parte do quadro, né? A própria artrite reumatoide, na gota também pode ver tendinite, bursite. Então, é um quadro muito amplo. Então, é importante falar que tem situações que a pessoa tem dor articular, tem dor nos tendões, e nem por isso chama reumatismo. Não é por isso que a gente vai classificar essa pessoa que ela tem uma doença reumática. O quadro precisa ser muito completo e, às vezes, ele é um quadro complexo e o diagnóstico não sai na primeira consulta nem na segunda, precisa de um acompanhamento. Mas, voltando, a tendinite seria a classificação de uma inflamação no tendão. A tendinite também pode ser causada pelo excesso de movimentos repetitivos? Qualquer situação que exige muito do tendão, do ligamento, da articulação, pode levar a uma inflamação. Isso é muito variável com a pessoa que, se ela tem, às vezes, características específicas dentro na formação dela, tem pessoas que têm articulação com muita mobilidade, né? A gente chama de hipermóveis. A hipermobilidade articular tem mais chances de ter inflamação nos tendões, nos ligamentos, seja profissionalmente, seja no lazer, né? E, então, assim, cada caso deve ser avaliado de forma isolada, o acompanhamento para ver se o primeiro tratamento que foi indicado deu certo ou não, a gente pode fazer mudanças, a reabilitação física com treino, com musculação, ou com pilates, ou com a caminhada, né, natação. Então, tem várias modalidades e o paciente precisa entender como uma mensagem assim, importante, que eu acho que a gente tem dificuldade, às vezes, em relação à adesão do paciente ao exercício físico, à perda de peso. E o paciente quer tomar uma medicação que em 10 dias, uma semana, 10 dias, vai melhorar o quadro dele. Existem situações que acontece isso mesmo, é muito rápido, a melhora, né, o tratamento é curto e recupera tudo. E nos casos em que as doenças são mais crônicas, as mudanças de estilos de vida, de hábitos de vida, vão ser muito importantes para o sucesso do tratamento. E de que forma é feito o tratamento da doença? Repouso da articulação, do tendão que está inflamado, às vezes com uma imobilização curta, né, com aquelas órteses, não precisa ser um gesso, né? Na verdade, a gente não usa o gesso para imobilizar tendão, são órteses ou são aquelas parecendo umas luvinhas assim, né, que imobiliza a articulação, o joelho, o punho. Uso de anti-inflamatório, se não houver contraindicação, isso também é importante. Cada paciente, se tem outras doenças, às vezes contraindicam o uso do anti-inflamatório. Pode ser usado doses de corticoide por curto período, apesar de também não é muito habitual. E reabilitação muscular, né? Fortalecimento, depois que passa a fase aguda, o tratamento de todo o grupo muscular. Agradeço novamente a participação da professora Cristina Lana. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui.
Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp. O número é 031 98576 0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast favorito e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Débora Nascimento, informação é saúde. Até a próxima.